Quando estamos falando de índios, estamos falando de um grupo de pessoas reconhecidas como os primeiros habitantes do Brasil. Os índios são os seres humanos que se estabeleceram no território nacional há milênios e estavam aqui quando os portugueses chegaram, em 1500. Resumo sobre povos indígenas. Os índios são um grupo de pessoas reconhecidas como descendentes dos povos que habitavam o Brasil antes da chegada dos europeus. Na época da chegada dos europeus, havia de 5 a 7 milhões de índios no Brasil. Atualmente, a população de índios é de 817 mil, segundo dados do censo de 2010. Há uma grande diversidade de povos indígenas no Brasil, e entre os maiores grupos estão os Yanomamis, os Guajajaras e os Guaranis, por exemplo. Não se sabe com precisão a população de indígenas no Brasil quando os portugueses aqui chegaram, mas as estimativas mais aceitas trabalham com a possibilidade de que havia de 5 a 7 milhões de índios no território nacional. Infelizmente, o número de indígenas atualmente em nosso país é sensivelmente menor. Segundo o censo de 2010, o total de pessoas que se autodeclararam indígenas foi de 817 mil. A autodeclaração, como percebemos, é o método utilizado no censo para identificar essa população em nosso país. Entretanto, existe um método mais técnico que pode ser usado por pesquisadores da área. Essa definição mais técnica tem como base a definição dada pela Organização das Nações Unidas em 1986. Os povos e as nações indígenas são aqueles que, contando com uma continuidade histórica das sociedades anteriores à invasão e à colonização que foi desenvolvida em seus territórios, consideram a si mesmos distintos de outros setores da sociedade, e estão decididos a conservar, a desenvolver e a transmitir às gerações futuras seus territórios ancestrais e sua identidade étnica. De onde vieram os povos indígenas? A chegada dos indígenas no Brasil é consequência de imigrantes asiáticos, que deslocaram para os Estados Unidos. Estas aconteceram por meio do Estreito de Bering, que separa o Alasca da Rússia. E por fim, alguns grupos migraram até a América do Sul, por meio de migrações terrestres. Povos indígenas atualmente, como mencionado, o censo de 2010 apontou para o fato de que 817 mil índios vivem no Brasil, sendo eles originários de mais de 300 etnias. Os povos indígenas do Brasil são catalogados dentro de 4 grandes troncos étnicos, que são Aruac, Caribe, Macro-G e Tupi. É importante mencionar que nem todos os povos indígenas do Brasil podem ser classificados dessa forma. A diversidade dos povos indígenas significa que cada povo desse pode ter um idioma diferente, assim como formas distintas de organizar-se socialmente, politicamente, economicamente, além de ter tradições e crenças religiosas diferentes. O contrário também pode acontecer, havendo pontos em comum entre eles. Desde a promulgação da Constituição de 1988, os indígenas têm direito à demarcação de suas terras, sendo que a obrigação dessa demarcação é do Estado brasileiro, tendo de ser realizada em diálogo com os índios. Entretanto, muitos povos indígenas ainda não tiveram seus direitos respeitados pelo Estado brasileiro e não tiveram suas terras demarcadas. A invasão de terras demarcadas tem trazido morte aos índios, constantemente ameaçados pelos invasores. A ameaça à vida dos povos indígenas no nosso território tem sido tão grande nos últimos tempos que o Brasil foi mencionado na ONU como um caso de possível genocídio se os crimes contra essas populações não forem controlados. Em sua grande parcela, os índios vivem em tribos e sobrevivem por meio do cultivo de alimentos, bem como da caça e pesca. Alguns povos vivem totalmente isolados da sociedade nacional, enquanto outros são mais receptivos. Dentre os maiores povos indígenas presentes aqui, podem ser citados Guajajara, Terena, Guarani, Kaiowá, Yanomami, entre outros.